acabou essa brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Hello, people! Oi, gente! Boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nesse sabadão com imagens do estádio do Orlando City. Palco do clássico de logo mais... Não é qualquer clássico. Atlético e Cruzeiro, o primeiro clássico nos Estados Unidos, FC Series, a partir de 4h45, ao vivo na tela da Globo. Chega mais que a gente vai falar muito desse clássico histórico. É Galo e Cruzeiro fora do nosso país. E tem muita coisa. Daqui a pouco Henrique Fernandes aqui no estúdio. Temos a nossa reportagem ao vivo, direto de Orlando, na Flórida. Maria Cláudia Bonucci com as informações do Galo e Rafaela Potter com as informações do Cruzeiro. As duas já estão no palco do jogo pra gente aquecer essa partida. Vamos começar com Maria Cláudia Bonucci pra gente saber das últimas informações do Galo. Boa tarde, Bonucci. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Maurício? Muito boa tarde para você, todo mundo que está com a gente aqui no GE. Olha, o primeiro Clássico Mineiro de 2025 é também o primeiro jogo do Galo nessa temporada, né? E vai marcar a reestreia do técnico Cuca no comando da equipe, ele que está de volta para a sua quarta passagem. E voltou fazendo mistério, né? O Atlético desembarcou aqui nos Estados Unidos na última quarta-feira à noite, teve pouco tempo para se preparar para essa partida, foram só 3 treinamentos, 2 períodos na quinta-feira, 1 ontem à tarde. Todas essas atividades foram fechadas para a gente da imprensa, então o Cuca não deu nenhuma pista do time que ele vai mandar a campo logo mais aqui no estádio do Orlando City. Bom, a programação do Galo para hoje, né? A expectativa é de que o clube chegue por aqui por volta de 1h20 da tarde no horário local, ou seja, né? A gente está 2 horas atrás, por volta de 3h20 da tarde no horário de Brasília. A expectativa de público para o jogo de hoje é muito boa, mais de 20 mil ingressos foram vendidos. A organização espera cerca de 22 mil torcedores nesse estádio que tem capacidade para cerca de 25 mil pessoas. Há inclusive a possibilidade da quebra de recorde de público de jogos de times brasileiros aqui na Flórida. Rafaela Potter está em outro ponto do estádio, traz para a gente agora as informações do Cruzeiro. Boa tarde, Rafa. Oi, amiga, tudo bem? Boa tarde, Maria Cláudia Bonucci, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Nós estamos do ponto do estádio onde vai ficar a torcida do Cruzeiro. E, inclusive, a gente tem informação sobre os ingressos, não informaram quantos, né, foram disponibilizados para a torcida cruzeirense, mas informaram, a organização informou que os ingressos foram esgotados para o setor da torcida do Cruzeiro. Então, expectativa aí de mais torcedores cruzeirenses aqui no estádio do Orlando City. Você falou que o Atlético está mantendo mistério, né? Não abriu treinamento. Ontem o técnico Fernando Diniz abriu o último treino antes do clássico e a gente pôde acompanhar, e não só a gente, mas torcedores do Cruzeiro também. Foi a Universidade Central da Flórida. E o técnico Fernando Diniz não vai fazer mistério não para o jogo de hoje, pelo menos foi o que a gente viu no treino. O Cruzeiro já estreou na FC Series contra o São Paulo e deve utilizar o mesmo time titular, com o Fabrício na zaga, com o Eduardo no meio-campo, Gabigol e Dudu no ataque. Mas claro que daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes da escalação e da preparação do Cruzeiro aqui para esse clássico que acontece pela primeira vez nos Estados Unidos. A gente lembra que o Cruzeiro está aqui desde a semana passada, desde segunda-feira da semana passada, já treinando, fazendo essa pré-temporada aqui na Flórida. Daqui a pouco eu volto, hein, Maurício? Até já! Excelente, Potter. Tô esperando você e a Bonucci. Daqui a pouco a gente vai dar as escalações dos prováveis times para esse clássico de logo mais. Potter, até já. Bom, daqui a pouco, 4h45, a bola rola ao vivo na Globo. O jogo começa por volta de 5 da tarde. Mas ontem foi dia de passear, né? O Hulk, um homem desse tamanho, teve medo de montanha-russa. E você não sabe, um dinossauro quase atacou o Lucas Romero. Foi um dia super divertido antes do jogo para os jogadores de Atlético e Cruzeiro passearem nos parques. Super-herói, tem medo de alguma coisa? Tem medo, tem coisas que a gente tem que... Eu sou muito medroso. O Lucas Romero, pelo visto, tem medo de dinossauro. Romero, Cássio, Matheus Henrique, Hulk e Bernardes, um pouquinho de diversão em meio à rotina de treinos. Na véspera do clássico, os jogadores de Cruzeiro e Atlético participaram de uma ação promovida pela organização da FC Series nesse parque aqui em Orlando. Da hora demais, cê é louco. Bora!
Vou ir na montanha-russa aí. Eu acho que vai ser tranquilo, sim. O Palmeiras tá ali pra me ajudar, ali tá de boa. Me proteger dentro de campo e aqui também, né? Gosto demais de montanha-russa, vou em todas. Quem não gosta nada de montanha-russa é o Hulk. Mas quando você tem um brinquedo desses, o seu personagem à disposição, será que dá pra negar? Estão fazendo uma homenagem pra ele e o cara tem que aproveitar ao máximo, né? E ele disse que tem medo, tal, não gosta muito. Mas estou tentando convencê-lo porque vai ser um momento bem divertido. Tu é doido, velho. Tem que trabalhar muito psicológico. E não é que ele encarou mesmo. Medeira da... Em momentos de descontração, assim, a rivalidade fica de lado. Sou amigo de muitos jogadores do Cruzeiro e de outras equipes também que somos adversários dentro de campo, mas fora de campo temos muita amizade e respeito. Cada um faz melhor pela sua instituição, mas fora de campo é amizade. Mas peraí, amigos, clássico à parte. Logo mais tem o primeiro Atlético e Cruzeiro do ano. E a torcida não quer saber de brincadeira, não. O coração tá a mil, Gabigol vai fazer o primeiro dele. Vai dar o Galo, porque o Galo já tá, eu acho que tá mais entrosado. Todos os jogos que eu assisti com ela, a gente ganhou, então esse não vai ser diferente. 3-0 pra gente. Tentar fazer o nosso melhor e começar o ano vencendo um clássico, mesmo em um amistoso, vai ser extremamente importante. Que vença o melhor, né? Com honestidade. Se Deus quiser que seja a gente. O torneio é amistoso, mas ao que tudo indica, assim como o dia no parque, o clássico vai ser com emoção. Que susto, hein? Clima legal. A gente podia ser assim, clássico na paz, o ano inteiro podia ser assim sempre. Ó, hoje também tem jogo decisivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha Cruzeiro contra o São Paulo, 8h30 da noite, quartas de final. O vencedor dessa partida encara Criciúma ou Ferroviária na semifinal. Eba, Globo Esporte na área, chega mais porque hoje é dia de clássico internacional. Galo e Cruzeiro da FC Series do Torneio da Flórida a partir de 4h45 ao vivo na tela da Globo, mas o Globo Esporte, claro, já vai aquecendo esse clássico importantíssimo, que terá dois personagens muito bacanas. Um duelo das comemorações invertidas. Teremos Hulk e Gabigol, dois craques e uma rivalidade muito incrível que pode estar começando. Quebrar marcas. Encantar multidões. E é o cabuloso! As histórias de Hulk e Gabigol, poucos atacantes conseguem escrever. Hoje, elas ganham novos capítulos no futebol mineiro. O Hulk, a gente não tem palavras para expressar do Hulk, porque o Hulk é um jogador que, vamos dizer, né, ele é um ídolo para nós, porque depois que ele chegou, a gente conquistou muito. Ele estreou anteontem contra o São Paulo. Contra o Atlético, eu confio que ele consegue marcar pelo menos um gol. O primeiro encontro de Gabigol com a camisa do Cruzeiro e o capitão do Galo, Hulk, vai ser longe de Belo Horizonte, no estádio do Orlando City, nos Estados Unidos. O torneio é amistoso, mas o clima pré-jogo, não. E a rivalidade do Gabi, eu acho que não é nem rivalidade, porque o Gabi conquistou o título lá. O William tá falando do título da Copa do Brasil, conquistado pelo Flamengo em cima do Atlético na Arena do Galo no ano passado. No primeiro jogo da final, Gabigol brilhou com 2 gols, que ajudaram a levantar a taça uma semana depois em Belo Horizonte. Predestinado! Gabigol faz o segundo dele, o terceiro do Flamengo! É incrível, eu acho que poucas vezes eu perdi pro Atlético e querendo ou não, aqui eu tenho história já, porque o primeiro título lá foi eu que ganhei. Então, agora é seguir e fazer história no Mineirão. Maior artilheiro do Galo no século XXI, Hulk prefere tirar a rivalidade entre os dois do discurso às vésperas do clássico. Essa rivalidade é forte pro vocês da mídia, e é natural que a gente coloque um contra o outro assim, mas é uma briga saudável, sabe? De um querer ganhar pro outro, eu digo a nível coletivo, eu prefiro não fazer gol e ganhar o jogo. Mas a individualidade do camisa 7 pode transformar o rival na maior vítima dele desde que retornou ao futebol do Brasil. São 7 gols de Hulk contra o Cruzeiro,
mesma quantidade que o camisa 7 guardou contra o Fluminense. Não, coisa que eu carrego comigo, sim. Claro que é sempre bom ter bons números, principalmente em grandes jogos, né? Que são em grandes jogos que os grandes jogadores se destacam. Hulk e Gabigol trazem para dentro do clássico uma rivalidade individual, algo que já aconteceu muitas outras vezes no futebol mineiro. Nem precisa ser no ataque. Fábio espalmou! Fábio de um lado e Vitor do outro. Sensacional, Vitor! Uma das rivalidades mais duradouras do futebol brasileiro. Foi 9 anos se enfrentando. Nessa história de idolatrias, tem duelo que por pouco nunca aconteceu. Tostão, artilheiro absoluto da história do Cruzeiro com 245 gols. Não enfrentou Reinaldo, maior artilheiro do Galo, com 255 gols. O ídolo cruzeirense saiu do clube 10 meses antes do goleador do Galo estrear em clássicos em fevereiro de 1973. Hoje, a rivalidade entre Hulk e Gabigol ganha novas cores. Eu nunca vi uma rivalidade assim tão grande. Cara, o que eu posso dizer é que eu respeito muito o Atlético. É um grande clube, o maior de Minas é o Cruzeiro. E quando a gente jogar contra eles, vai ser, entre aspas, igual como qualquer outro time. Já deu pra sentir que essa rivalidade vai ser grande, é muito legal ter esse clima agora aqui em Minas Gerais no nosso clássico. Vamos seguir falando, inclusive daqui a pouco eu vou te contar a história do primeiro clássico fora de Minas Gerais. Foi em Brasília, lá em 1960, a ideia de Juscelino Kubitschek, mas vamos voltar a falar do primeiro clássico nos Estados Unidos. É hoje Galo e Cruzeiro na FC Series. Vamos voltar pro palco do jogo, onde está a Maria Cláudia Bonucci. Bonucci, muito boa tarde pra você. Já de cara, quero saber qual time que o Cuca vai colocar em campo. Então, Maurício, como eu disse antes, o Cuca fez mistério, fechou os treinos, né? Mas a gente imagina que ele vai mandar a campo os principais jogadores do elenco que estão à disposição, Everson, Hulk, Arana, Scarpa, e também que ele possa promover as estreias daqueles reforços já confirmados para 2025, Gabriel Menino, que pode ser titular, inclusive, Patrick, jogadores aí que vieram do Palmeiras. O que o Cuca não deve fazer, ao contrário do que fazia muitas vezes o Milito, né? Improvisações. Ele disse que gosta de ter jogadores polivalentes, mas que nesse primeiro momento ele quer ver os jogadores mais à vontade, jogando nas suas posições de origem. Nos treinos em BH, por exemplo, a gente viu o Rubens treinando mais pelo meio, o Lianco como zagueiro e não como lateral. Ontem aqui em Orlando, o Scarpa disse que ele deve jogar mais centralizado e não como um extremo pela direita, e o Bernard disse também que deve jogar mais pela esquerda e não centralizado. Sendo assim, vamos dar uma olhada no campinho, ó, o Galo deve ir a campo com o Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Gabriel Menino estreando no meio com Otávio Scarpa e lá na frente, Hulk, Bernard e Davidson. Esse é o provável Galo, Maurício. Thank you so much, Bonucci. Muito obrigado, bom trabalho pra você. Oh my God, I can't believe it. I miss you. Believe on it. Que beleza? saudade, Riquinho. Ó, um ótimo ano de 2025 pra você, primeira vez que a gente seja um grande ano. Vamos nessa. E já começando pra falar de um clássico pequenininho, né? Um classiquinho só pra gente já dar aquela quebrada. A gente viu o time que a Bonucci falou que o Atlético deve pôr em campo. Tô muito curioso pra ver o Bernard sob o comando do Cuca, né? Mas ainda não engrenou nessa volta, né? Não engrenou nessa volta. Acho que até ele sabe que 2024 foi um ano frustrante, pelo que se esperava, né? Ele chegou no meio do ano. Só que ele cai agora na mão do cara que o aproveitou muito bem, né, Maurício? Acho que vai começar bem essa história hoje. E o Gabriel Menino, tava como titular ali, você acha que pode ser utilizado ali como segundo volante? Meio que furando a fila, né? Você tem Fausto Vera, o Batalha saiu, mas você tem Fausto Vera, você tem o Alan Franco, que fez um grande ano, mas não jogou muito com o Cuca naquela passagem de 2021 e 22, quando o Cuca voltou. Então acho que é um jogador que tem muita expectativa, é a estreia que o Galo deve trazer a campo hoje. É um amistoso, mas quando coloca preto e branco e azul frente a frente, o couro come e não tem papo. Vale muito, né? Tô curioso pra saber a sua opinião sobre esse Cruzeiro com muitas novidades, mas antes vamos saber a notícia primeiro. É, vamos lá, Rafaela Potter, que tá no palco do jogo, pra saber a possível escalação desse time do Fernando Diniz. Potter, muito boa tarde pra você. Boa tarde pro Henrique também. Pois é, o técnico Fernando Diniz, ele promoveu praticamente quase todas as estreias dos reforços no jogo contra o São Paulo, na estreia aqui na FC Series. E pelo treino que a gente acompanhou ontem, que foi um treino aberto, ele deve repetir a escalação, não deve fazer muitas alterações. Então vamos dar uma olhada no time que deve começar o clássico hoje, com o Cássio no gol, o William na lateral direita, e aí o Fabrício Bruno, que foi a novidade junto com o João
Marcelo na zaga e o Marlon pela esquerda. No meio-campo, tem o Lucas Romero, o Matheus Henrique, a novidade, né, que foi contra o São Paulo, o Eduardo e o Matheus Pereira, e no ataque, Gabigol e Dudu. Lembrando que alguns jogadores ainda não estão à disposição do treinador. O Dineno, que está aqui fazendo a pré-temporada, mas só volta da lesão grave que ele sofreu no joelho direito em abril. O Caio Jorge está fazendo um trabalho separadamente, não treinou ontem. Se aparecer por aqui vai ser uma surpresa. Pode ter surpresa do Lautaro Dias, que só aqueceu no jogo contra o São Paulo, mas ontem treinou e pode aparecer por aqui também. Gente, volto com vocês. Thank you, Potter. Bom trabalho pra você. A gente vai estar ligado nessa cobertura. Muito obrigado pelas informações. Muita novidade no Cruzeiro, né, Henrique? Eu quero saber sobre o Dudu, que estreou contra o São Paulo. O que você achou da estreia dele? Acho que teve apagado, né? A gente tem que ter paciência com ele nesse retorno ao futebol mineiro, ao Cruzeiro, porque ele vem de um período de pausa e de pouca participação no Palmeiras no ano passado. Dudu reencontra o Cuca que deu sequência nele no Cruzeiro em 2011, você lembra? Vai reencontrar dessa vez do outro lado, também já jogou final de Libertadores pelo Palmeiras, o Cuca no Santos. E quero ver como o Cruzeiro vai funcionar defensivamente, né? Porque contra o São Paulo teve algumas lacunas, vamos ver se hoje se encaixa bem defensivamente. O torcedor do Cruzeiro tá ansioso. Matheus Pereira deu uma entrevista depois do jogo contra o São Paulo, não garantiu se fica. Pra sair, né? Você acha que ele vai sair do Cruzeiro? Muito difícil, cara. 25 milhões de euros. É muita grana, difícil, né? Alguém oferecer isso ao Cruzeiro. É um jogador realmente muito valorizado. Acho que ele tá querendo renovação de contrato. Ele tá vendo um monte de gente chegar. Ele é importante. É um jogador extremamente protagonista. Acho que ele tá pensando em prolongar o vínculo e aumentar um pouquinho o salário também, porque faz parte, é jogador profissional. Muitos elementos para esse clássico Cruzeiro e Atlético nos Estados Unidos. Hoje, além disso tudo... É a primeira rodada do Mineiro, tá começando o estadual. Nesse fim de semana, claro que Cruzeiro e Atlético devem entrar com os times alternativos. A gente tava falando do Cruzeiro, amanhã é contra o Tombense às 8 da noite com transmissão no Premier. Plano ousado do Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai tentar fazer um jogo amanhã usando alguns jogadores que vão jogar hoje. Mas quem não jogar hoje, quem não jogou contra o São Paulo, como o Rodriguinho, por exemplo, pode ganhar uma oportunidade nesse primeiro jogo no Mineirão. É jogo delicado, Tombense monta boas equipes, é um campeonato de tiro curto, são só 8 rodadas, então tem que pontuar algo no início. Vamos ver se esse menino que veio do América, né, com uma novidade aí, sem tanto alarde, como o Gabigol, como o Dudu, se o Rodriguinho vai estar em campo mesmo, eu acho que vai estar em campo nessa partida de amanhã, e se vai poder aproveitar essa estreia em casa na temporada. Um destaque pra você pro estadual desse ano, Henrique? A gente tá vendo aí os grupos, fórmula muito parecida com o do ano passado, vai ter uma mudança só na fase final. Cara, muita atenção ao América. O América mudou o perfil do time pra esse ano, rejuvenesceu, perdeu referências como o Juninho, que foi pro Goiás. Mas é o América. O América sempre entra no campeonato com responsa, um favoritaço à semifinal. Do interior eu destacaria naturalmente o Atlético, que tá no grupo do Coelho. São os 3 primeiros colocados e mais o melhor segundo colocado, a melhor campanha, né, entre os segundos colocados. O Atlético é a minha aposta de surpresa do interior. Tá na Série B o Atlético, hein? Tá muito bem, tá em crescimento. Acho que vai fazer o estadual muito forte. Projeto de ascensão surpreendente do time do Esquadrão de Aço. Henrique, muito obrigado. Vamos pro intervalo. Valeu. Daqui a pouco você tá no jogo de logo mais? Tô no jogo de logo mais. Isso, é Clássico Atlético e Cruzeiro nos Estados Unidos, na Flórida, em Orlando, 4h45 ao vivo na Globo. Daqui a pouco a gente volta pra falar desse jogo. Vamos lá, eu te levo lá, Henrique. Você sabia que o JK queria um clássico lá em Brasília? Eu vou te contar. Depois do intervalo. É isso. O Esporte está de volta. Gente, o nosso querido Léo Batista, dono da voz marcante da TV brasileira, está internado numa unidade de terapia intensiva de um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro. Os exames detectaram um tumor no pâncreas. O seu Léo está com 92 anos de idade e daqui do estúdio do nosso GE, casa dele durante tantos anos, a gente manda muita força. Eu peço a você de casa também que mande boas energias pro seu Léo. A gente segue falando do clássico Cruzeiro e Atlético nos Estados Unidos. É a 5ª vez que o nosso clássico acontece fora de Belo Horizonte. Agora a gente conta a primeira vez que isso aconteceu, foi em Brasília, em 1960. Era um projeto audacioso. Um marco na história do Brasil, a construção de uma nova capital. E do alto descortina um largo horizonte, a planura verdejante, onde está se levantando Brasília, a futura capital do país. Foram 3 anos de obras. Em 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek. Cheguei numa noite chuvosa e vi deslumbrado o espetáculo da cidade. Mineiro de Diamantina, JK era um amante do futebol. Em 58, o presidente homenageou a seleção de Pelé, que conquistou a primeira Copa do Mundo para o Brasil. Difícil era saber para qual time Juscelino torcia. Como bom mineiro e bom político, ele nunca declarava que era esse ou aquele.
A ligação de Juscelino Kubitschek com o futebol foi fundamental para que, pela primeira vez na história, o Clássico Mineiro fosse disputado fora de Belo Horizonte. Menos de 2 meses depois do nascimento de Brasília, a capital federal foi palco de um Atlético e Cruzeiro. O jogo foi uma das atrações da festa de inauguração da TV Nacional. O mineiro Adelk Ziller, primeiro presidente da Federação Desportiva de Brasília, foi crucial para convencer os rivais a fazerem um amistoso longe de BH. Eles queriam fazer uma grande festa. Então as autoridades, locais, que a maioria eram mineiras, com o prestígio de JK, trouxeram qual era o grande orgulho mineiro? Atlético e Cruzeiro. A relação entre os clubes estava péssima na época por causa da final do Campeonato Mineiro de 56. O Cruzeiro alegou que o Atlético tinha escalado um jogador com documentação irregular e deu início a uma longa batalha judicial que só terminou em 59, quando os dois rivais foram proclamados campeões mineiros de 56. A diretoria não gostava que o jogador de Cruzeiro e Atlético ficavam conversando com o outro, não. E o pessoal do Cruzeiro a gente ganhava do Atlético e dava até dinheiro assim pra gente. O amistoso em Brasília selou a paz entre os clubes. Neste terreno, onde hoje funciona um posto de gasolina, ficava o estádio Israel Pinheiro. Detalhe, o campo não tinha grama. Era tudo de terra mesmo, terrão mesmo. Para a revolta do então técnico do Atlético, o Strick, que disse que era um absurdo jogar naquelas condições. Era no terrão mesmo. Campo ruim, rapaz. Fizeram uma cerca de madeira, colocaram arquibancadas também de madeira de um lado e 1.100 pessoas pagaram para assistir esse jogo e as duas equipes jogando no terrão aqui em Brasília. O primeiro clássico fora de BH foi disputado no dia 16 de junho de 1960. As fotos são os únicos registros da partida que terminou empatada por 2-2. Eu dava muita sorte para fazer gol contra o Atlético. O atacante Dirceu Pantera, hoje com 89 anos, fez de cabeça o segundo gol do Cruzeiro. Era eu mesmo, o único que tinha. Eu sempre fui baixo, assim, os becos eram tudo alto. Aí eles não botavam fé na gente. Os caras aí, mas a gente saltava bem, porque eu tinha muito molejo, assim. O gol de empate do Galo foi olímpico, marcado por Beto Prete aos 45 minutos do segundo tempo. O primeiro clássico fora de BH. O principal duelo de Minas já foi realizado em 5 cidades. Além de Brasília, nas mineiras Ipatinga, Uberlândia e 7 Lagoas. E na capital do Uruguai, Montevidéu, onde os rivais se enfrentaram no amistoso em 2009. Hoje teremos pela primeira vez um Cruzeiro e Atlético nos Estados Unidos. Orlando vai estar numa galeria de cidades privilegiadas, anfitriãs de um dos maiores clássicos. Poxa, que legal, história muito bacana, o nosso clássico é gigante. Hoje é em Orlando, na Flórida, e é pra lá que a gente pergunta, GE é quem, hein, meu povo? Globo Esporte é quem? Globo Esporte é nós. Tamo junto em breve. Fala galera, Globo Esporte, Orlando é nós. Atleticanos e cruzeirenses, o Globo Esporte é nós. Galo e Cruzeiro a partir de 4h45 ao vivo na Globo. Te convido para acompanhar tudo sobre esse clássico histórico. Tá aqui, ó, QR Code, quer rever qualquer reportagem do Globo Esporte, só apontar pra tela. É de graça, meu filho, você pode ver tudo. Um beijo, obrigado pela companhia, um ótimo fim de semana. Sábado, com o Cruzeiro em campo 2 vezes, hein? Tem o clássico aqui nos Estados Unidos, mas tem copinha. Cruzeiro contra o São Paulo. Vale vaga na semifinal da Copinha e o time do técnico Luciano Dias buscando a classificação para as semifinais. Quem sabe, hein, para o Cruzeiro repetir a campanha do ano passado, quando chegou na decisão e acabou sendo derrotado pelo Corinthians. É mais um jogo difícil, mas o Cruzeiro tem superado adversidades na competição. Toda a sorte do mundo para os crias da Toca. Aqui nos Estados Unidos é dia de clássico. O Cruzeiro enfrentando o Atlético Mineiro. A bola rola às 5 horas da tarde no horário aqui de Orlando.
3 horas da tarde, melhor dizendo, no horário aqui de Orlando, 5 horas da tarde no horário de Belo Horizonte. O Cruzeiro treinou ontem no campo da Universidade Central da Flórida e o técnico Fernando Diniz vai repetir o time que iniciou com o São Paulo. A expectativa é de que esse time titular tenha mais minutos. Vamos aguardar o que vai fazer o Fernando Diniz, porque o time reserva do Cruzeiro vai jogar diante do Tombense neste domingo. Isso é um fato. O Cruzeiro retorna logo após a partida diante do Atlético Mineiro, volta para Belo Horizonte e os reservas estarão no Mineirão neste domingo às 8 horas da noite. Então, importante ver o que o Fernando Diniz vai fazer. O time que começa: Cássio, William, João Marcelo, Fabrício Bruno e Marlon, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Eduardo, Dudu e Gabigol. Será esse o time para encarar o Atlético no início. Até quanto tempo esse time vai ficar em campo? A gente precisa aguardar. As boas notícias do treino de ontem: o Wallace participou normalmente, recuperado da entorse que sofreu no tornozelo. Lautaro Dias também treinou uma parte da atividade, entrou no lugar do Tevez, que estava no time reserva. O time reserva teve a mesma formação com Léo Aragão, Fagner, Jonathan Jesus, Vidalba e Kaique, o Wallace, Lucas Silva, Christian, Marquinhos, Tevez e Bolassi. Depois saiu o Tevez e entrou o Lautaro Dias. O Cruzeiro que ainda tem à disposição Japa, Vitinho, Rodriguinho, Peralta. O Caio Jorge é que não vai para esse jogo. Ele ainda vem fazendo trabalhos específicos para ficar 100%. Não atua neste sábado e vamos ver como será a volta para Belo Horizonte. Pedro Lourenço, em entrevista aqui à Samuca TV, falou sobre Matheus Pereira. E se o Matheus quiser, ele oferece mais 2 anos de contrato para o camisa 10 e que o Cruzeiro não está vendendo jogador. Pelo contrário, o Cruzeiro está comprando. O Pedro Lourenço usou essa frase para falar que não negocia o camisa 10 celeste. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!